Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite. A ideia dessa aula assíncrona agora é esclarecer as dúvidas de vocês com relação aos geradores. Para fazer isso, eu vou resolver os exercícios da tarefa que eu propus até a meia-noite de ontem, né? E vou disponibilizar a solução então aqui para vocês. Primeiro exercício que eu propus, página 111, exercício número 5, diz que no circuito da figura o rendimento do gerador é de 80%. 80%. Calcule sua resistência interna. Então dá para saber que é um gerador, porque a corrente está chegando na barrinha menor. Tá? Então é como se ela estivesse saindo da barrinha maior, percorrendo o circuito. Então isso aí é um gerador. Tá? Se a gente olha para a figura, o AB, que é a diferença de potencial cedido nas extremidades desse gerador, ela vai ser igual ao U DC. Como a corrente é 2 amperes, essa corrente atravessa esse resistor aqui também. 2 amperes. Então o RI, nós temos a resistência de 12 ohms vezes a corrente de 2 amperes, isso dá 24 volts. Se a gente lembrar que o rendimento do gerador é epsilon por U, sempre lembrar aqui que o epsilon vai ser o menor valor. Vamos ver, gerador é U por epsilon, ao contrário, tá? O epsilon é maior do que o U. Então é U por epsilon. Nós temos o U de 24 volts. E a eficiência, o rendimento, 80%. Então o rendimento é igual U por epsilon, me leva a 0,8, que é 80%, igual 24 dividido por epsilon, ou seja, epsilon é 24 por 0,8, o que dá 30 volts. Então o epsilon é sempre maior do que o U de um gerador, tá? O epsilon é maior que a diferença de potencial. Temos o epsilon, temos a corrente, e a equação do gerador diz que o U é epsilon menos R vezes I. Então o U vale 24 volts, o epsilon vale 30, o R eu não sei quanto vale, mas a corrente que passa pelo gerador é 2 amperes. Então vai ficar, vou passar o 2R para o outro lado, 2R igual 30 menos 24. Já vou passar o 2 dividindo, 30 menos 24 é 6, então R igual 6 dividido por 2, 3 ohms, que é a resistência interna desse gerador. Outro exercício que eu propus está na página 113, o exercício de número 7. Tem o gráfico da diferença de potencial, U em volts, em função da corrente, em miliamperes. Basicamente pro gerador, aqui começa uma DDP de 2,5 volts e vai até a corrente de curto-circuito, ou melhor, a corrente de curto-circuito
é a tensão igual a zero, tá certo? 400 miliamperes. Tem algumas afirmações. A bateria tem uma força eletromotriz ou FEM que vale 2,5. Então, como o U é epsilon menos RI, se eu fizer o I igual a zero, que é pegar o eixo e vir até aqui, a gente fica com U igual ao epsilon. Tá? Isso aqui é um circuito aberto. Circuito aberto. Tá? Então, U é igual ao epsilon, que é igual a 2,5 volts. Portanto, a afirmação 1 é verdadeira. A afirmação 2 diz que ao produzir uma tensão de 2 volts entre seus terminais, a bateria é percorrida por uma corrente de 100 miliamperes. Para saber a corrente, a gente precisa encontrar a resistência interna. Tá? A resistência interna desse gerador é dado pelo 2,5 dividido por 0,4 amperes. Essa corrente está em miliamperes, tá? Então 400 miliamperes é 0,4 amperes. Então o R é o epsilon dividido por I. O epsilon é 2,5 volts e o I é 0,4 amperes. A resistência interna é 2,5 dividido por 0,4, 6,25 ohms. Na equação do gerador, que é essa que nós temos aqui em cima, dá para descobrir o I. Então vamos fazer, o U é igual a epsilon menos R vezes o I. Se eu pegar... nós não temos nenhum valor aí. Vamos ver, o R tem que dar 6,25, por exemplo. Para produzir uma tensão de 2 volts, então 2 igual 2,5 menos o R, 6,25 vezes o I. Passa o 6,25 para o lado esquerdo, igual 2,5 menos 2. Então o I é igual a 0,5 dividido por 6,25. Isso vai dar 0,5 dividido por 6,25, 0,08 amperes, que seria igual a 80 miliamperes. E não 100, como está aí indicado na afirmação 2. Então, a afirmação 2 é falsa. A corrente tinha que ser 80 miliamperes. Na afirmação de número 3, diz que a resistência interna da bateria é 12,5. A gente já calculou aqui, vale 6,25. Então essa aqui também é falsa. E por último, a 4 diz que a corrente de curto-circuito acontece quando a DDP é igual a zero. Então, curto-circuito, U é igual a zero. Se eu colocar U igual a zero, eu fico com RI igual a epsilon, ou I igual a epsilon por R. R, resistência interna, epsilon por R. O epsilon é 2,5, o R é 0,625. Vai dar uma corrente de 2,5 por 0,625 de 4. Não é 0,625, é 6,25.
Então aqui 2,5 dividido por 6,25, o que dá 0,4 então, né? 0,4 amperes. Então a corrente está certa. Então a 4 é verdadeira. Verdadeira. Tá bem? Se tiverem dúvidas, vocês guardem para logo depois das questões objetivas, ou melhor, a gente vai fazer a prova na última semana, pelo que eu vi ali pelo WhatsApp. Então, semana que vem tem aula síncrona, daí vocês perguntem lá, tá bem? Outro exercício que eu solicitei página 117, exercício de número 13. Página 117, exercício de número 13. Diz que uma lanterna funciona com duas pilhas iguais. Uma lanterna é uma associação em série, tá, pessoal, de geradores. Então tem um gerador, uma força eletromotriz. Tem outra resistência interna, outra força eletromotriz. 1,5 volts cada uma. R1, R2, as resistências equivalentes, as resistências individuais. Associação em série de gerador. O epsilon é a soma, epsilon 1 mais epsilon 2. Então nesse caso aqui, o epsilon equivalente vai ser 1,5 mais 1,5, vai dar 3 volts. Soma as forças eletromotrizes de cada um dos geradores. Já a resistência equivalente vai ser o R1 mais o R2, porque eles estão em série. Tá? Bom, isso aqui está ligado a uma lâmpada, então duas pilhas ligadas a uma lâmpada de potência igual 2 watts e tensão nominal, a diferença de potencial daqui até aqui, de 2,5 volts. Percebam que se aqui é A e aqui é B, a diferença de potencial entre A e B é a mesma diferença de potencial entre o C e o D, que é 2,5 volts, a tensão nominal da lâmpada. A corrente que vai fluir nesse circuito, ela tem que chegar na barrinha menor, então vai ter esse sentido aqui para serem geradores. Né? Chega na barrinha menor, sai da barrinha maior. Dá para saber o valor da corrente, lembrando que potência é U vezes I. Então eu tenho 2 watts igual a diferença de potencial, 2,5 volts vezes a corrente. Então a corrente é 2 watts dividido por 2,5 volts, o que dá 2 dividido por 2,5, 0,8 amperes é a corrente. Se a gente pensar aquele circuito como sendo um circuito equivalente, vai ter uma única resistência equivalente, um único gerador, uma única força eletromotriz, epsilon equivalente, que a gente já calculou, deu 3 volts, ligada aqui na nossa lâmpada, assim, corrente a gente já calculou, uma corrente de 0,8 amperes, esse aqui a gente sabe que é 3 volts, a diferença de potencial daqui até aqui, a gente sabe que é 2,5 volts, então o UAB é igual a 2,5 volts. Para esse circuito aqui, o U é igual a epsilon equivalente menos R equivalente vezes o I.
Então 2,5 igual 3 menos R equivalente vezes 0,8. Passo o 0,8 RQ para o lado esquerdo da igualdade e a gente fica com 0,8 R equivalente igual 3, passo 2,5 para o outro lado, 3 menos 2,5, ou seja, o R equivalente é, aqui dá 0,5 dividido por 0,8. Ponto 5 dividido por ponto 8 dá 0,625. 0,625 ohms. Que é o resultado que nós precisávamos aí para esse exercício. Tá bem? O outro exercício que eu solicitei é o exercício, 3 exercícios da página 121, o 3, o 4 e o 5. O 3 diz que tem um motor elétrico, então falou motor, a equação é U' igual a Epsilon', a força contra a eletromotriz, mais R' vezes I. O motor elétrico, resistência interna, então o R' vale 10 ohms, está ligado numa tomada de 200 volts. Então a tomada de 200 volts é o U', 200 volts, recebendo uma potência de 1.600 watts. Essa é a potência total. O epsilon aqui nesse caso é o maior valor. O U é a DDP que ele está ligado. A potência total é potência útil, tá? É U' vezes o I. U' vezes o I. Pede qual é a potência dissipada internamente. Potência dissipada internamente é o epsilon' vezes o I. Ou melhor, o RI quadrado, potência dissipada, tá? Temos aqui uma potência útil de 1.600 watts. Então dá para saber a corrente. 1.600 watts igual 200 volts vezes o I. O I é 1.600 dividido por 200, o que dá para cortar os zeros, 8 amperes. Uma corrente de 8 amperes. Então a potência dissipada vai ser o R' I ao quadrado, letra A. O R' é 10 vezes 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64, vezes 10, 640 watts. Potência dissipada. Na letra B, pede a força contra a eletromotriz. Então, agora que a gente sabe a corrente e sabemos o U, quando eu coloco U' igual a força contra a eletromotriz mais R' me leva a 200 volts igual epsilon' mais 10 vezes a corrente. Agora os cachorros começaram a atrapalhar a aula. 10 vezes 8 amperes.
Então aqui, epsilon' mais 80, aqui 200. Então epsilon' é 200 menos 80, ou seja, 120 volts. Isso é a força contra-eletromotriz. Pede na letra C o rendimento do motor. E aí quando fala em rendimento do motor, o epsilon é maior do que o U, então é U' dividido por epsilon'. Tá? U' é 200, ou melhor ao contrário, o epsilon' é menor do que o U'. Então é epsilon' dividido pelo U', 120 volts por 200 volts, o que dá 120 por 200, 0,6 ou 60%. Tá bem? Então aqui no rendimento do motor, sempre tem que lembrar que o número tem que ser menor do que 1. Tá? Então se estiver usando o trocado, estiver usando o U sobre o epsilon, e o U é maior que o epsilon, aí já não está certo a expressão que vocês estão utilizando. Tá? Foi a hora que eu me percebi aqui que eu estava usando errado. Página 121 ainda. Página 121. Exercício de número 4. Exercício de número 4. Um motor elétrico transforma em potência elétrica útil. Então temos a potência útil igual 1,5 kW quando percorrido por uma corrente de 50 amperes. I igual 50 amperes. Pede a força contra-eletromotriz. Então potência útil do motor é epsilon' vezes o I. Então aqui fica 1500 watts igual epsilon' vezes 50. Epsilon' é 1500 dividido por 50, corta, vai dar 30 volts. 30 volts. Direto é a força contra-eletromotriz. No exercício de número 5, página 121 ainda, um motor de partida de um certo automóvel, então de novo motor, tem que desenvolver a potência mecânica de 600 watts. Tá? Isso é a potência total. 600 watts. Sabendo que sua força contra-eletromotriz... Ah não, essa aqui é a potência útil, tá pessoal? É a potência útil. 600 watts. Sabendo que a força contra-eletromotriz, epsilon' é 200 volts, calcule a intensidade da corrente. Então, potência útil é epsilon' vezes o I. O I é potência útil pelo epsilon'. Potência útil 600 watts dividido por 200 volts. Isso aqui dá uma corrente de 3 amperes. Tá bem? Simples esses dois últimos exercícios, o 4 e o 5. Só cuidar para não trocar as potências que o motor está fornecendo, tá bem? E por último, os exercícios da página. Os exercícios da página
124, o 10 e o 11. Então o 10 da página 124 tem um circuito que é basicamente assim, uma barra 24 volts, barra maior, barra menor, uma resistência interna 3,5 volts, assim. Do lado tem um outro, tem que descobrir se é gerador ou é motor, com a barrinha invertida, 12 volts. Aqui tem um voltímetro aqui em cima. Aqui tem um amperímetro, vai medir a corrente no circuito. E aqui tem uma resistência de carga. Uma resistência de carga de 18 ohms. Bom, se a gente pensar nesses dois que aparecem aqui, aquele que tem a maior tensão é o que vai decidir qual é a corrente que vai fluir no circuito. Então esse aqui tem a maior tensão, 24 volts. A corrente vai sair da barra maior e vai fazer isso aqui. E aqui ela vai chegar na barra maior. Então isso que tem aqui é um receptor, porque a corrente está chegando na barra maior. Aqui é 3,5 ohms e aqui do lado é 2,5 ohms. Então aqui nós temos um receptor e esse que está aqui do lado é um gerador. Para saber a corrente que flui no circuito, que ele pede a leitura do amperímetro, a gente usa a equação que diz que é epsilon, a força eletromotriz, menos a força contra-eletromotriz, dividido pelo R equivalente. É uma generalização da lei de Pouillet. Então aqui é as Fem menos as força contra-eletromotriz, pelo resistor equivalente. Nós temos a Fem, esse aqui é o epsilon e esse aqui é o epsilon'. É o motor. Esse aqui é o gerador, esse aqui é o motor. Então vai ficar 24 volts menos 12 dividido pelo R equivalente. Eles estão todos associados em série, os resistores. Então vai ficar 3,5 ohms mais 2,5 ohms mais 18 ohms. 24 menos 12 é 12. Aqui em cima é volts. Dividido por 3,5 mais 2,5 é 6. Mais 18, 24 ohms. Isso dá 0,5 amperes. 0,5 amperes. Na letra B, pede a leitura do voltímetro. Então o voltímetro ele está ligado em cima do gerador. Em cima do gerador, U é igual a epsilon menos R vezes o I. O epsilon, a gente olha lá para a figura, é 24 volts. O R é 3,5 volts. E o I a gente viu que é 0,5 amperes. Então a diferença de potencial, que é medido pelo voltímetro, vai ser 24 menos 3,5 vezes 0,5 menos 1,75. 24 volts menos 1,75, o que dá 22,25 volts. Isso é o que está sendo medido pelo
voltímetro em cima do gerador. Tá bem? No exercício de número 11, tem um circuito, aqui barra maior, barra menor, um resistor, aqui diz que é 20 volts e 1 ohm. Para isso aqui, um resistor 2 ohms, aqui tem um outro resistor 2 ohms, aqui tem outra fonte. Percebam, a barrinha maior está em cima e a menor está embaixo. Outro resistor, aqui é 10 volts e 1 ohm de resistência interna, e aqui embaixo tem outro resistor 2 ohms. Então, se a gente for olhar a corrente, ele diz: explique o sentido da corrente indicando o circuito. Então, na letra A corrente vai ter o sentido do maior epsilon, tá? Corrente tá no sentido do epsilon maior. Então, esse aqui é 10 volts, esse aqui é 20. Esse de 20 vai dizer qual é o sentido da corrente. Então, a corrente vai sair aqui da barrinha maior, vai chegar aqui na barrinha maior. Então, aqui, isso que está aqui é um receptor. E isso que está aqui é um gerador. Gerador. Tá bem? Na letra B, determine a intensidade da corrente. Então, o I é o epsilon menos o epsilon linha pelo R equivalente. O epsilon é 20 volts. O epsilon linha aqui no receptor é 10 volts, dividido pelo R equivalente, que é a resistência equivalente de todo esse circuito que tem aqui. Vamos começar por aqui: 1 ohm, mais 2 ohms lá em cima, mais 2 ohms aqui, mais 1 ohm nesse receptor, mais esse 2 ohms que está aqui embaixo. Então, isso vai dar 10 volts dividido por 3, 5, mais 2, mais 3, 8. 8 ohms. 10 dividido por 8 dá 1,25. Então, o I, 1,25 amperes. 1,25 amperes. Na letra C, pede calcule a DDP nos elementos destacados. Então, vamos colocar aqui a corrente é 1,25 amperes. 1,25 amperes. A DDP no gerador, a gente vai dizer que é U. Então, no gerador, a DDP é U. Diferença de potencial daqui até aqui. E aqui no receptor, a diferença de potencial é U'. Então, na letra C, o U é epsilon menos RI. O U é igual ao epsilon, é 20 volts, menos o R, que é 1 ohm, 1, vezes a corrente de 1,25.
Então vai ficar uma diferença de potencial 20 menos 1,25. 20 menos 1,25 dá 18,75 volts. No receptor, U' é Epsilon' mais R'I. Então, U', a força contra a eletromotriz é 10, mais o R, que vale 1, vezes o 1,25 amperes. Ou seja, U' é igual a 11,25 volts. Tá? Aqui no receptor e aqui no gerador. Tá bem? Na letra D, pede a potência fornecida pela fonte, a fonte de 21 ohm, pelo gerador, tá? Potência fornecida pelo gerador. Então, falou em potência fornecida, a gente está pensando potência do gerador, potência útil, vai ser U' vezes o I, potência total vai ser o Epsilon vezes o I. Tá? O U' a gente tinha calculado agora há pouco, valia 18,25 vezes 1,25, que era a corrente, uh, 18,25 era 18,75. 20 menos 1,25. 18,75 aqui, tá, pessoal? 18,75 vezes 1,25 vai dar 23,43 watts. A potência total é 20 volts vezes 1,25. Dá 25 watts. Tá? Então, quando ele pergunta qual é a potência fornecida pela fonte, a gente está pensando nessa potência aqui de cima, tá? Na potência útil. Tá? Embora, se não tivesse a resistência interna, ia dar 25 watts. O restante que está faltando aqui está consumida na resistência de 1 ohm. Então, com 1 vezes 1,25 ao quadrado, vai dar essa diferença aqui de 1,57. 1,57 watts. Tá bem? 1,57 watts. E na letra E, pede a potência dissipada nos resistores de 2 ohms. Então, a potência dissipada nos resistores de 2 ohms é Ri ao quadrado, 2 vezes a corrente, 1,25 ao quadrado. 1,25 ao quadrado é 1,5625 vezes 2, dá 3,125 watts. Potência dissipada nos resistores de 2 ohms. Tá bem? Com isso termina os exercícios que eu propus nessa tarefa. A ideia para encerrar essa aula, nós estamos aí com 40 minutos. Eu vou aproveitar esses próximos 20 minutos para falar do conceito que eu comecei hoje à tarde e que alguns não assistiram. Vamos fazer algumas situações para cálculo da força
e também na análise de algumas situações de ciclotron, que é quando a carga penetra perpendicularmente num campo magnético e fica preso lá, girando na forma de um círculo. Tá? Então eu apresentei hoje que uma carga em movimento na presença de B, a presença de campo magnético, sofre força magnética FB, que altera a direção do movimento. Altera a direção do movimento, mas não altera a sua aceleração, tá? Porque essa força é perpendicular ao plano que contém a velocidade e o campo. Então, se tivesse aqui no quadro uma velocidade, uma carga positiva, uma velocidade para lá e um campo para cá, assim, isso aqui forma um plano entre V e B, o plano do quadro. Então a força magnética seria saindo perpendicular do quadro, ou entrando perpendicular ao quadro. Perpendicular ao quadro. Qual das duas é a correta? Tem que usar a regra da mão esquerda. Então a mão esquerda faz como se fosse uma arminha. Aqui o dedo médio também fazendo uma arminha, só que apontando para o lado de cá. Todos formando aproximadamente 90 graus entre eles. Tá? 90 graus aqui. 90 graus aqui. Tá? Na direção do B, a gente põe o indicador. Então o B está para cá. Na direção do V, a gente põe o dedo médio. Então eu teria que mudar para cá, assim, um pouquinho. Assim. B para lá. V para cá. Então a força para a carga positiva está na direção do polegar. Vai estar entrando no quadro. Tá? Então o correto seria entrando no quadro, porque é uma carga positiva. Se ela fosse negativa, sentido contrário ao do polegar. Tá? Sentido contrário ao do polegar se a carga for negativa. Então algumas situações a gente pode avaliar. Aí na página 161, página 161, o exercício de número 4, que diz: represente a força magnética que atua sobre a carga Q, lançada com velocidade V num campo de indução magnético uniforme B, nos casos seguintes. Primeiro, letra A, tem uma velocidade para cima e tem um campo magnético para a direita. A carga é uma carga positiva. Aqui uma carga positiva. Então, conforme a regra da mão esquerda,
põe o indicador na direção do B, para lá, põe o dedo médio na direção do V, tá para cima, B, V, carga positiva, força para dentro. Então aqui a resposta dessa seria indicar uma força magnética entrando perpendicular ao quadro. Tá? Na letra B, isso aqui é a letra A. Na letra B, tem um campo para a esquerda, B. A velocidade está para baixo, perpendicular a B. E aqui é uma carga negativa. Uma carga negativa. Regra da mão esquerda, então lembrar que não pode trocar de mão, tá? Mão esquerda. O B está para lá. O B está para lá. A velocidade está para baixo, na direção do anelar. V para lá. B para cá. Se fosse carga positiva, força na direção do polegar. Estaria entrando no quadro. Como a carga é negativa, essa força está saindo perpendicularmente do quadro. Força magnética saindo perpendicularmente ao quadro. Na letra C, a letra C tem uma velocidade saindo assim e uma carga negativa andando num campo que está apontando para a direita. Então, o B está para cá e o V está para fora, tá? Então, vou mudar de lado de novo. Vocês poderiam fazer mexendo a folha, tá? Na frente das mãos. Saiu de foco lá. Vamos esperar um pouquinho. Não voltou. Deixa eu fechar com a calculadora, vamos ver se ele volta. Aí. Então, B para lá, V para fora, na direção do anelar ou do dedo médio, tá? B, V, então a força está apontando para cima se a carga fosse positiva. Como a carga é negativa, ela está em sentido contrário ao do polegar. Então essa carga aqui sofre força para baixo, perpendicular ao campo, tá, pessoal? Tem que ser perpendicular ao V e ao B. Tá certo? Na letra D, tem outra situação, que é uma carga positiva, um campo para cima, e uma velocidade entrando no quadro. Tá? V está entrando no quadro. Então, regra da mão esquerda, B está para cima, gira o dedo, deixa o anelar apontando para dentro do quadro, B, V lá para dentro, força para a direita, força para cá, força magnética, fazendo um ângulo de 90 graus com o plano que envolve o V e o B. Tá bem, pessoal? Eu resolvi, na aula de hoje à tarde, algumas situações, os exercícios resolvidos da página 160. Uma coisa que eu esqueci de explicar lá
é que tem algumas aplicações dessa situação para o caso do ciclotron. Tá? Então, no caso do ciclotron, a gente imagina um campo, por exemplo, entrando assim, campo B entrando, assim, e uma partícula carregada entrando nesse campo. Vou botar mais uma linha aqui, assim, assim, e uma partícula entrando aqui. Então, se a carga fosse positiva e ela entrar da esquerda para cá, B lá para dentro, velocidade para cá, força para cima. Então, vamos pensar uma carga que entrou aqui, uma carga positiva, entrando assim, ó, perpendicular ao campo. Quando ela entrou aqui, vai sofrer uma força para cima, que vai fazer ela fazer essa trajetória assim, ó. E vai acabar virando um círculo de raio R. Tá? Essa força magnética vai apontar em direção ao centro. Então, a força magnética QVB seno do ângulo vai ser igual à força centrípeta. O ângulo entre o V e o B é de 90 graus, então fica QVB igual à força centrípeta, mv ao quadrado sobre R. Dá para saber o valor do R. O R vai ser igual, passa o QVB para o lado de cá, mv ao quadrado por QVB, corta o V com um V quadrado, o raio vai ser mv por QB. Então, se eu estiver lançando partículas com a mesma velocidade, com a mesma carga, no mesmo campo, a gente poderia ter trajetórias diferentes para diferentes massas. Quanto maior a massa, maior o R. Então, por exemplo, uma massa maior vai fazer um círculo com um raio maior e vai chegar aqui nesse ponto aqui em cima. Essa aqui com massa menor fez esse círculo e chegou nesse ponto aqui. Então, se eu colocar detectores aqui, a gente pode montar um sistema onde a gente consegue saber a massa das partículas carregadas que tem no nosso sistema. Isso aqui é conhecido como espectrômetro de massa. Tá? Então tem um sistema que forma um campo magnético entrando, por exemplo, no quadro. Tem um sistema que acelera a carga até uma velocidade. Então tem um campo elétrico aqui. Um campo elétrico. Carga. Para carga positiva, aqui placas negativas e aqui positivas. Vai acelerar a carga até uma velocidade x. Entrou no campo com a mesma velocidade, que todas as cargas vão entrar lá com a mesma velocidade, que eu quero que aconteça isso. Se a massa for diferente, ela vai chegar num raio maior do que o outro. E o detector vai me dizer, chegou 50 partículas aqui, chegou 10 aqui. Então a concentração daquele material lá é maior do que a concentração desse material aqui. Em termos de íons, daria para saber, inclusive, quais são os íons que foram contatados em cada um desses detectores que tem aqui. Poderia ser o íon CH+, o íon OH-, ou NH3. Então poderia ser qualquer um desses. O espectrômetro faz um espectro de massas e diz os picos associados com cada uma das matérias que foram aceleradas aqui. E dá para saber então o que está compondo essa substância aqui. Tem NH3, tem OH, tem CH2, tem, sei lá.
dá para descobrir todos os componentes químicos que estão formando esse material ali. Tá? Descobrimos o raio e também dá para descobrir o período, o tempo que ele leva para dar uma volta completa nesse círculo aí. A velocidade da partícula aqui dentro do círculo é 2πr, que é o comprimento da circunferência, 2πr dividido pelo período que ele leva para dar uma volta. Tá? Então o período é igual a 2πr dividido por V, onde o R é dado por aquela expressão ali. Então 2π vezes mv por qb dividido por V. Dá para cortar esse V com esse V. Fica 2πm sobre qb. Então, se solicitado qual é o período de rotação da partícula em um ciclotron ou ciclotron ou sincrotron, a gente calcula o período usando aqui a massa da partícula, a carga e o campo. Tá bem, pessoal? Como é que nós estamos no tempo? Já deu aí 57 minutos para essa aula, que equivaleria a uma aula assíncrona de 2 períodos. Já está mais do que bom, tá? Então eu paro essa aula aqui. E como eu percebi ali no Whats, todo mundo está optando pela opção 2, ou seja, fazer a avaliação na última semana, tá? Antes do recesso. Então semana que vem, agora essa que começa, nós teremos mais uma aula síncrona, onde vai dar para esclarecer dúvidas e resolver possíveis exercícios aí sobre o ciclotron e sobre a força magnética, e mais alguns para treinar a regra da mão esquerda. Tá bem? Tenha uma boa tarde para quem está estudando à tarde, um bom dia para quem está estudando de manhã, e para quem está à noite, uma boa noite. Bom final de semana, tá, pessoal? Tchau, tchau.